Olá, gente, tudo bem? Quem fala aqui é a Amanda, sou enfermeira de formação. Estamos juntos agora nessa jornada rumo ao NCLEX e eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho sobre insuficiência renal de forma muito rápida, sucinta e prática, tá? Nada de aprofundar, eu quero passar aqui coisa de 5 minutinhos, 10 minutinhos, porque é muita coisa, né? Então, o que a gente conseguir assimilar e memorizar já vai ajudar muito no nosso raciocínio clínico nas questões, porque o NCLEX, ele não vai perguntar diretamente, geralmente é raciocínio crítico mesmo, pensando na questão, pensando no quadro como um todo. Então, é importante a gente ter muito bem, tá solidificado os conceitos básicos, tá? Então, aqui é um conceito básico sobre insuficiência renal. O que a gente tem que saber com relação a isso? Que existem dois momentos da insuficiência renal: o agudo e o crônico. Então, o agudo é quando acontece de forma súbita e rápida. Geralmente é consequência de algum problema, desidratação, sepsis, excesso de medicações, alguma obstrução, e aí vai ter sobrecarga renal e causa, assim, uma insuficiência aguda. E aí, o que a gente tem que fazer? Tratar a causa, tá? Então, esse é o mais simples, entre aspas. Quais são os sintomas da insuficiência renal aguda? É uma oligúria ou anúria, então o paciente ele vai estar urinando abaixo de 400 ml por dia, e isso vai causar o quê? Alta em creatinina, alta em ureia, tá? Uma alta súbita. E aí vai, consequentemente, ter inchaço, confusão, náusea e vômito, arritmia. Por que tem esses outros sintomas? Porque a gente tem uma disfunção de eletrólitos que eu já vou falar, tá? E aí a gente tem aqui o quadro crônico, que é um quadro mais progressivo e lento. Então, é um paciente que ele já vem apresentando alguns sintomas, ele já tem algumas patologias de base, como diabetes, hipertensão, ele já vem de problema renal, até que ele, infelizmente, é diagnosticado com um quadro crônico e geralmente ele não é reversível, tá? Então é só minimizar ali os danos. Esse paciente ele já tem um quadro mais grave, né? Ele já tem uma fadiga crônica, ele já tem uma anemia diagnosticada, a pele dele já está amarelada porque ele está todo intoxicado, e aí, consequentemente, ele tem um prurido, um hálito urêmico devido à ureia alta. Ele é um paciente edemaciado, tá em hipertensão, ele tem problema ósseo, ele tem uma dor óssea. Por quê? Porque ele tá sem cálcio, né? Tá puxando o cálcio dos ossos. Então, ele tem também alguns problemas neurológicos pela sua toxicidade. E esse paciente é um paciente preocupante, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, a gente tem que avaliar com muita delicadeza com relação à filtração glomerular dele, porque se for abaixo de 60 ml ele vai por minuto, ele é um paciente, por mais de 3 meses, ele é um paciente que ele pode ter que fazer uma diálise, um transplante. Então a gente tem que, aqui a gente tem os estágios dele, né? Eu tô apontando, mas a gente tem aqui o cursor. A gente tem os estágios para saber qual é o nível de gravidade deste paciente com insuficiência renal crônica. É importante que a gente tenha isso memorizado para saber quando ele está elegível para um transplante ou uma diálise, por exemplo, ou não, tá? Aqui a gente tem o estágio 5 que é o mais alarmante. E como vão estar os eletrólitos desse paciente? É um quadro típico de paciente com insuficiência renal, independente se é agudo ou crônico, ele vai ter o quê? Esse paciente, a gente tem que pensar principalmente no potássio desse paciente que vai estar lá em cima. Então, o potássio vai estar alto, o sódio vai estar alto. Então, o que o potássio vai causar? Eu já vou falar já no próximo slide para você. Problemas sérios. Então, a gente tem que pensar sempre no potássio, a gente tem que pensar no sódio e a gente tem que pensar no fósforo. Então, são três eletrólitos importantíssimos que vão dar aqui para esse paciente, ó. A gente tem aqui, ó, alguns sintomas muito importantes. E a gente tem a queda do cálcio, tá? Então já vou adiantar aqui para vocês. Potássio vai causar arritmia, o potássio vai causar, quando ele está em alta, ele pode causar uma inflamação no coração, no pericárdio, tá? Potássio, ele pode causar vários problemas no corpo. A gente tem aumento do sódio, que vai causar o quê? O aumento do sódio causa retenção de líquido, então é um paciente que está super edemaciado.
e a gente tem o fósforo alto. Ah, mas o que é o fósforo? O fósforo alto causa o quê? O fósforo alto, ele precisa do cálcio. Então, ele vai colar no cálcio e ele vai usar o cálcio. E aí, o que vai acontecer com o cálcio? O cálcio cai. E para ajudar ainda mais a vida do cálcio, né, ironicamente, a gente tem também a vitamina D, que não vai ser ativada. O rim, ele é responsável pela ativação da vitamina D. E o cálcio, ele precisa da vitamina D. Então, já não tem a vitamina D para o cálcio e já não tem... E aí já tem muito fósforo usando ele. Então, o cálcio é um pobre coitado, né? Então, ele não tem um alimento, ele não tem a vitamina D que ele precisa e ele ainda está sendo usado pelo fósforo. E aí, ó, ele vai estar lá embaixo. Então, a gente vai ter uma hipercalemia, a gente vai ter uma hiperfosfatemia, a gente vai ter uma hipernatremia e a gente vai ter uma hipocalcemia, como tá aqui nas nossas imagens. Bom, aqui a gente tem um quadro simples para entender a diferença de um e do outro. Com relação aos sintomas, são poucas coisas que diferenciam. O que a gente pode pensar é que um acontece de forma abrupta, então se o caso clínico tiver poucos dias, a gente já pode pensar em uma insuficiência renal aguda. Agora, se for um paciente com algumas patologias de base importantes que podem estar agredindo o rim e já vem progressivamente, aí a gente pode pensar numa insuficiência renal crônica. O agudo, ele geralmente vem com uma oligúria, e o crônico, ele começa com uma oligúria, mas depois vem com a poligúria, tá? Então, o agudo, aqui, ó, a gente tem que pensar em tratar a causa, o que está causando isso, né? E o crônico, a gente tem que pensar em minimizar os danos. Então, a gente tem que restringir líquidos por conta do excesso de potássio, do excesso de sódio. Então, a gente tem que fazer uma restrição de líquidos até que a gente consiga equilibrar esse edema desse paciente. Tem que restringir potássio e tem que restringir fósforo. A gente vai ter que suplementar esse paciente com cálcio, vitamina D, e a eritropoetina. Por quê? Porque este é um hormônio que é produzido pelo rim, ele é responsável pelos glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo O2. Então, esse paciente de insuficiência renal crônica, esse paciente, ele pode ter uma anemia importante, porque ele não tem a produção da eritropoetina, que vai equilibrar os glóbulos vermelhos, tá? Então, é por isso que ele pode ter a anemia. E aí a gente tem que preparar esse paciente com uma possível diálise ou transplante, dependendo lá da taxa dele de infiltração glomerular. Bom, esse paciente, ele não pode ter, a gente tem que evitar qualquer tipo de medicação, independente se é agudo ou se é crônico. A gente vai ter que evitar qualquer tipo de medicação que seja nefrototóxica, né? Porque aí a gente vai causar mais problemas ainda para o rim desse paciente. Olha, aqui é um quadro que mostra todos os sistemas que são afetados quando a gente tem uma insuficiência renal. Então, esse corpo, ele tá totalmente, né, afetado, ele tá disfuncional, ele tá desconfigurado. Não tem aquela música da Pitty, alguém me desconfigurou? O corpo tá cantando essa música, alguém me desconfigurou, porque ele tá completamente desconfigurado. Quando a gente tem uma insuficiência renal, a gente tem problemas específicos em cada sistema, né? Então, a gente tem aqui o sistema nervoso, que é afetado. Por que o sistema é afetado? Vocês já pararam para pensar o porquê que o sistema nervoso pode ser afetado com relação à insuficiência renal? Poxa, mas tá lá no rim, como é que vai afetar a minha cabeça? Não está filtrando, a gente tem muita toxina no organismo, ureia e creatinina estão lá em cima, então elas vão atacar o corpo de várias formas, e um dos locais onde é mais afetado com o aumento da ureia e da creatinina é o sistema nervoso. Então a gente vai ter uma confusão, a gente vai ter sonolência, a gente pode ter tremores, pode ter inclusive nesse paciente convulsões, tá? Pelo aumento da sua toxicidade.
A gente tem também problemas no sistema cardiovascular. Lembra que eu falei para vocês do potássio? Então, o potássio, ele vai causar uma arritmia nesse paciente, mas esse coração, ele não está sendo atacado só pelo potássio. Esse coração, ele também está sendo atacado pelo sódio. Como? Ué, não tá com edema? O coração tá encharcadão. Então, ele tá tendo muita pressão. Então, esse coração, ele tem uma hipertensão e ele tem uma arritmia pelo aumento do potássio e a hipertensão pelo aumento do sódio. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem o quê? A gente também pode ter aqui uma hipercardite urêmica pelo aumento da ureia e da creatinina. Então, a ureia ela pode atacar o pericárdio e aí pode causar uma inflamação no coração, tá? O excesso do sódio ele também pode dar uma insuficiência cardíaca. O coração ele está muito sobrecarregado. Então, o coração é um dos nossos maiores problemas. O primeiro, sistema nervoso, e o segundo, sistema cardiovascular. Então, a gente tem que preservar esses dois sisteminhas aqui, ó. Quando a gente pensa em insuficiência renal, a gente primeira intervenção, antes de... Porque na NCLEX, vocês vão ver que vão ter questões lá e falar, putz, tá tudo certo aqui, eu só posso selecionar 3. Vocês vão colocar as 3 mais importantes. E quando você pensar nas 3 mais importantes, vocês têm que pensar em sistema nervoso, sistema cardiovascular, circulação e respiração. É isso que a gente tem que focar no NCLEX. Sistema nervoso, sistema cardiovascular e sistema respiratório. São os 3 mais importantes. Sem esses 3, o corpo não funciona. É esse que a gente tem que preservar com prioridade, tá? Então, aqui a gente tem o terceiro, ó, que é sistema respiratório. Esse paciente, ele tá encharcado, ele tá edemaciado, e aí o que que acontece? O coração cheio de água, né? Não consegue fazer troca gasosa de forma adequada, e aí isso pode causar o quê? Consequentemente, uma acidose metabólica, que tem que ser corrigida, daqui a pouquinho a gente vai falar como. A gente vai ter problemas também no sistema gastrointestinal, porque esse corpo está intoxicado, cheio de veneno, e aí a gente tem náusea, vômito, a gente tem um gosto metálico na boca por conta da ureia que está lá em cima, e aí vem o hálito também, muito específico da amônia. E a gente tem um problema no sistema hematológico, lembra que eu falei para vocês da eritropoetina, que não é produzida? Então, se ela não é produzida, a gente tem falha na produção dos glóbulos vermelhos, e aí pode causar uma anemia, consequentemente também a gente tem aí uma facilidade em sangramentos, tá? Então, esse paciente, ele também tem problema hematológico, o corpo totalmente tá desconfigurado, tá vendo, gente? Todos os sisteminhas aqui estão sendo afetados. A gente tem que entender como é afetado cada sistema por conta dessa insuficiência renal. Bom, a gente tem problema ósseo, aí você, gente, como é que pode ter problema ósseo se o problema tá no rim? O cálcio, lembra que eu falei para vocês do cálcio? Então, o cálcio tá lá embaixo, tá tendo 2 problemas no cálcio. Fósforo que se gruda nele, e a gente também tem falta de vitamina D, que o cálcio precisa muito, né? Então, a gente tem 2 problemas aqui. E aí, o que vai acontecer com o cálcio lá embaixo? O nosso hormônio, o PTH, lembra? Que fica aqui. A gente tem aumento na produção do nosso PTH. E aí, o PTH vai para o organismo e vai falar assim, cara, preciso de cálcio. Aonde eu tenho cálcio no organismo? Aonde eu posso tirar esse cálcio? Posso tirar esse cálcio dos ossos. Então, esse paciente, ele vai ter uma dor óssea, ele vai ter uma dor muscular, ele vai sentir fraqueza óssea, porque ele tá perdendo cálcio dos ossos. Os ossos dele vão ficar fracos e muito doloridos, tá? A pele dele também vai ser afetada porque ele está todo intoxicado, né? O organismo dele está inflamado porque está cheio de toxina. E isso vai também isso vai sair pela pele. Então ele vai ter prurido intenso, ele vai ter muita coceira na pele, nos olhos, uma pele amarelada, como se ele tivesse com um processo alérgico. Ele vai estar todo intoxicado, né? A pele vai estar expressando isso de forma muito significativa. Bom, como que a gente vai tratar esse paciente? A gente vai tratar esse paciente fazendo o quê? Primeira coisa, se for no caso do agudo, se for com uma hipovolemia, a gente vai dar volume. Caso contrário, a gente tem que tomar muito cuidado em dar volume para esse paciente para não sobrecarregar ainda mais esse rim, porque esse paciente pode estar também
edemaciado, então a gente não pode sair dando volume. A gente tem que analisar muito bem o quadro clínico, o caso clínico da questão, para saber se ele se é indicado ou não dar fluido. Sempre aparece um fluido na questão, viu, gente? Então tem que tomar muito cuidado que nem sempre a gente vai dar fluido para esse paciente. A gente só vai dar se a causa for por hipovolemia. A gente vai dar diurético para esse paciente, se ele tiver com sobrecarga de líquido, mas tomar cuidado com a função renal, se ela tiver ainda preservada, então são casos do agudo, tá bom? Aí sim a gente vai poder dar, mas se esse paciente ele já tiver com a filtração glomerular dele muito afetada, a gente não vai poder dar furosemida para ele, para não sobrecarregar ainda mais e não lesionar ainda mais esse rim. Bom, daí a gente tem que pensar, como eu falei para vocês, lembra? Coração. Primeira coisa, proteger esse coração. Se o potássio dele tiver um pouquinho de nada alto, a gente já vem com intervenção para proteção para proteger o coração. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar tá aqui, ó, poliestireno, tá? O que o poliestireno vai fazer? Vai ajudar a eliminar esse potássio pelo intestino, tá bom? Então, vai ajudar a eliminação de potássio pelo intestino. Vai dar insulina. A insulina ajuda a puxar o potássio para dentro da célula. Então, onde tem excesso de potássio, a insulina vai pegar esse excesso de potássio, vai trazer para dentro da célula e vai ajudar a eliminar, seja a eliminação pelo intestino, ou pela urina, ou até mesmo pela diálise, tá? Então, a insulina tem esse papel importante. Porém, a insulina não vai só pegar o potássio, a insulina também vai pegar a glicose. Então, a gente tem que suplementar essa glicose para manter o equilíbrio e não gerar um outro problema, tá bom? A gente tem também, falando em coração, a gente tem aqui embaixo, ó, o cálcio gluconate. Essa medicação vai fazer o quê? Vai proteger o coração. Então, ela não vai trabalhar na causa, né? Ela vai só proteger o coração, vai encapar aquele coração. Aqui ninguém mexe, aqui não vai ter arritmia. Então, o gluconate vai fazer esse papelzinho, tá? Então, a gente vai dar essas 3 medicações, são importantíssimas para a gente memorizar. Sempre cai essa questão, sempre vi cair no banco essas questõezinhas aqui, tá bom? A gente vai dar bicarbonato se esse paciente estiver com acidose metabólica e vai suspender qualquer tipo de medicação que seja nefrototóxica. Então, tem alguns anti-inflamatórios que são nefrototóxicas, como, por exemplo, paracetamol, né? Então, sempre tem também essas questõezinhas. A gente tem que memorizar quais são as medicações que não podem ser administradas em quem está em um quadro de insuficiência renal. Alguns antibióticos, alguns antihipertensivos também não podem ser administrados porque causam também lesão renal, tá? Bom, com relação a medicações, a gente também vai suplementar com a eritropoetina, porque esse paciente ele vai ter anemia, a gente tem que ajudar na produção dos glóbulos vermelhos dele, então é suplementado. A gente suplementa com esse hormônio, a gente vai suplementar com ferro e ácido fólico também, porque vão estar baixos, né? A gente está com um paciente anêmico. A gente vai administrar também quelantes de fósforo, porque o fósforo tá alto, tá fazendo com que o cálcio caia. Então, a gente tem que diminuir este fósforo. Automaticamente, a gente já começa a ajudar o cálcio a voltar ao seu nível normal. Vai suplementar também com a vitamina D ativa, para ajudar com o cálcio. Vai pensar em antihipertensivos em situações muito específicas, toma muito cuidado com esses antihipertensivos, sempre tem pegadinhas, diuréticos para pacientes que têm edema e hipertensão, insulina, porque pacientes que têm insuficiência renal crônica, geralmente eles têm ali uma diabetes de base, então a gente, além de usar insulina quando o potássio está alto, a gente tem que pensar também se esse paciente é diabético, então a gente tem que fazer esse raciocínio clínico, como que essa insulina vai ser administrada, se ele já não está tomando, para também não ter sobrecarga de medicação com relação a isso. E, como eu falei para vocês, evitar medicamentos nefrototóxicos e ricos não só em potássio, tá? Ricos em sódio e fósforo. Então, são alimentos que a gente também vai ter que cortar desse paciente, vai ter que evitar completamente para esse paciente. Bom, é isso, foi uma forma bem rapidinha, pai bola, falei bastante aqui, falei rápido, mas foi um resumão sobre insuficiência renal e crônica, conceitos básicos para vocês. Se vocês gostaram, seguem a gente aqui no
no nosso Instagram. A gente também vai ter um canal já do YouTube. Espero que vocês gostem, que seja o primeiro de muitos. Um abraço e bons estudos para nós. Muito, muito bons estudos.